feminismo, né? O que que o feminismo realmente tem causado na igreja, tem causado na sociedade, né? O que que esse feminismo significa para nós? É claro que nós não estamos aqui para acusar as mulheres, pelo contrário, nós amamos as mulheres. Eu amo minha mulher, tanto minha mãe, minha esposa e minha filha, né? E a minha luta é para que elas não sejam feministas, mas sejam fêmeas, como Deus as criou, né? E que possa exercer o evangelho que Cristo Jesus tem dado a elas, né? Como introdução aqui, nós temos o feminismo como oriundo de vários grupos, né? Tanto individualística, ou seja, há aquela mulher que é feminista individualmente falando, mas também do âmbito liberal, né, que é um âmbito mais politizado, do âmbito radical, aquela feminista radical, que nessa semana, né, umas foram lá num evento evangélico na igreja e até mesmo tiraram a roupa protestando, querendo aborto e tudo mais. O pastor estava pregando contra o aborto. E também o marxista, né? Aquelas que são influenciadas pela ideologia de Marx, de Karl Marx. Isso influencia várias mulheres ao redor do mundo. Né, pastor Osmar? Sim, eu creio que o movimento em si, né? O feminismo em si. A gente não é, nós não tratamos aqui do direito da mulher, né? A gente sempre, quando a gente vai para a história bíblica, a gente vê da influência que as próprias mulheres tiveram na Bíblia, né? E observando, lendo o livro dos reis, né? Filha da fulana de tal, né? Sim. Mostrando as mulheres ali, o próprio Cristo valorizando a mulher. Mas a gente sabe também que por um bom tempo, né, as mulheres, elas foram de fato usadas como objeto, né? E devido a isso, eu creio que essa luta ela surge nessa luta aí. O problema é que o movimento feminista, o pior, eu penso que a pior coisa do movimento feminista é descaracterizar a mulher, né, do seu papel, da sua função, né? Quanto aos direitos, né, como, por exemplo, no Brasil, as mulheres tiveram o direito de votar em 1934, né? A partir de 34 elas passaram a ter o direito de votar e depois ser votadas, então foi uma grande conquista. Mas eu acredito assim que as mulheres sim têm seus direitos e eles não devem ser tolhidos. O que não pode é descaracterizá-las, né? Do seu papel, como a Bíblia de fato ela ensina desde Gênesis, que ela é auxiliadora, né? Que ela não é a cabeça. O cabeça, segundo as Escrituras, é o homem, né? Então eu creio que dentro desse contexto que nós cristãos precisamos compreender o papel do homem e o papel da mulher. Paulo explica muito bem em Efésios capítulo 5. Eu creio que é dentro dessa lógica, né, que a gente precisa discutir, né, esse assunto. Exato, pastor. E inclusive, né, a nossa base é a Bíblia, né, a palavra de Deus. Inclusive é exatamente, né, a palavra de Deus que as feministas querem desconstruir para poder ter maior acesso, inclusive entre os evangélicos, né, com essa ideologia. E a base, claro, já começa de Gênesis, na formação do homem e da mulher. E o termo auxiliadora pode ser um pouco pejorativo para elas, né? Sim. Bom, arrumei um emprego. É o quê? Auxiliar de escritório. Bom, parece não ser grandes coisas, né? Auxiliar. Mas o termo auxiliar para nós hoje pode ser pejorativo. Mas o termo auxiliar na Bíblia, a lei está em hebraico, mas quando ele é traduzido, né, pela Septuaginta, é o mesmo termo usado para o Espírito Santo, que é o paracaléu, né, que é aquele que está auxiliando, aquele que está do lado,
para dar um auxílio, para dar uma exortação, para dar uma ajuda. A palavra idônea é uma palavra que diz respeito a ser capaz, né? Está em Gênesis capítulo 2, né, esse texto que a gente está aqui não citando o texto em si, mas citando o que está lá. Agora, essa base, pastor, essa base, os liberais querem desconstruir, né, justamente para ter acesso a todas essas ramificações de todas as outras doutrinas e também, claro, né, do feminismo, que acaba sendo uma doutrina também, né? E qual o impacto, né, de se desconstruir uma parte bíblica? Inclusive, algumas bíblias querem até mudar esses termos aí do patriarcado, né, tirar o patriarcado da Bíblia, tirar toda essa situação para poder realmente... Qual o impacto que isso traz realmente na nossa vida aí? Na vida da igreja, digamos na vida da assim, igreja. né? O que eles chamam de desconstrução social, né? Desconstruir tudo aquilo, né? O que na verdade se trabalha essa questão dessa sociedade patriarcal, né? E isso é muito triste quando a gente vê, digamos assim, as igrejas evangélicas entrando para esse rumo aí, nesse contexto. Eu estava lendo uma interpretação de uma, eu creio que uma pastora da igreja luterana, né? Uhum. Ela estava mostrando essa questão uma interpretação totalmente avessa, né? Discordando do apóstolo Paulo, né? Uhum. Ele diz que Paulo ele vem de uma sociedade patriarcal, né? Colocando seus pensamentos ali, e sobre a questão do ministério feminino, né? Sobre a questão da mulher, né? Se tornar pastora, e uma série de questões que ele vem colocando ali. Então eu acredito que isso aí vem de fato descaracterizar a igreja, porque não foi assim que Deus pensou a igreja. Deus pensou a igreja de forma diferente, né? Sempre o homem sendo o cabeça, né? O próprio Paulo explica, Cristo a cabeça da igreja, né? E o homem o cabeça da mulher. Então é exatamente dentro desse contexto que a Bíblia ensina. Mas essa desconstrução aí é para desfazer isso aí, né? Essas verdades, né? São as verdades divinas. E nós, como cristãos, e as mulheres, né, que estão nos ouvindo, que também são cristãs e que conhecem as Escrituras, devem ter muito cuidado, por exemplo, principalmente os cursos, né, que se tem hoje, né, os cursos de pedagogia, né? Isso, tomar cuidado, né? A gente sabe que as universidades estão maculadas, né? Infelizmente. Com essas ideias marxistas, né, o marxista, né? E a gente precisa ter esse cuidado. A gente sabe que é difícil hoje a gente falar dentro da própria igreja, pastor, sobre esse assunto. Sim. Né? Uhum. A gente sabe que muitas mulheres não concordam com isso, porque elas já têm digamos assim, um pensamento, né, trabalhado, né, Sim. pelas próprias universidades. Exato. E por essa ideia, né, dessa desconstrução social. Como eu estava dizendo assim, eu estava pregando, eu creio que em Curralinho, eu disse assim, olha, o feminismo, por mais que você diga que não é, mas se você parar para pensar, está dentro de vocês, né? E sem perceber, vocês estão agindo como uma feminista. Uhum. Talvez no afã de querer combater o machismo, né? Machismo, uma série de coisas. Talvez estaria. Porque eu acho que o machismo e feminino... Então, se eu sou contra o machismo, eu também devo ser contra o feminismo. Porque são dois extremos, ambos né? são antibíblicos, né?